Guys, oi gente! Nessa live a gente vai falar sobre tudo que vocês vão precisar escrever para aplicar para os processos de pós fora do país. Então a gente está falando do CV, do currículo, né? Da carta de intenção, das cartas de recomendação que vocês vão precisar mandar dos professores e também para aqueles que precisarem um projeto de pesquisa. Então a nossa conversa hoje vai ser num estilo meio workshop, e porque eu vou falar sobre a minha experiência, né? E vou falar sobre a experiência dos meus alunos nesse processo. A Maria vai participar aqui com a gente. Ela é coordenadora da Logos EdTech e faz parte do time da Top Admissions, que ajudam nesse processo. Então eu vou convidar aqui a Maria para participar com a gente. E se vocês puderem me ajudar a divulgar essa live para pessoas que vocês saibam que têm interesse nesse processo, como eu venho dizendo, essa é a live mais importante, é a live que a gente vai dar mais detalhes sobre como desenvolver esse material. Então eu espero que seja legal para todo mundo, né? Oi, Maria! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Boa noite. Boa noite! Já dei uma breve introduçãozinha do que a gente vai fazer aqui hoje. Se você quiser falar mais alguma coisa. Não, eu vi a introdução, acho que é isso mesmo. Acho que é uma das lives, você já falou isso no decorrer da série, acho que é uma das lives mais importantes, porque a gente traz aqui o caminho das pedras, que acho que é a pedra no sapato dos candidatos. Então a gente vai ajudar a tirar essa pedra no sapato e explicar esse caminho, que lá no fundo exige bastante, mas não é tão impossível assim. Então é isso. Legal. Bom, então hoje eu acho que a gente já pode partir direto para o tema, porque a gente vai falar sobre muita coisa. Eu espero que o pessoal vai entrando e vai tirando dúvidas, né? Eu acabei de ver que uma aluna minha entrou aqui, então acho que quando vocês, gente, vocês que estiverem assistindo a gente ao vivo, por favor, mandem suas perguntas aqui, porque a ideia é realmente ter essa troca. Isso mesmo. Então, essa live ela vai ser organizada como um workshop barra entrevista. Então, eu vou fazer algumas perguntas para Maria, ela vai me fazer algumas perguntas. Como nós duas já conhecemos muita gente que já passou por isso, e nós duas preparamos muita gente, acho que é muito legal a gente dar esses pormenores, né? Sim. Então, posso começar fazendo as perguntas, Maria? Pode, Fazer a claro. primeira pergunta. Então, a gente vai começar pelo CV, pelo currículo, que precisa estar no currículo. Lembrando que o currículo para essa aplicação é diferente de um currículo profissional, né? A gente está falando de um currículo acadêmico em inglês. Maria, quais os campos que devem ter um bom currículo para ser encaminhado para as universidades e por qual motivos mantemos as informações profissionais se esse é um currículo acadêmico? Todo mundo pergunta isso, e é uma pergunta muito, muito, muito plausível. Na verdade, o que acontece? Você vai utilizar informações que são do seu perfil profissional, porque dentro dos programas que o candidato vai escolher, principalmente em se tratando de MBA, a questão profissional ela tem um peso, ela tem uma validade. E mesmo que não seja MBA, então é importante que o candidato coloque ali quais são as competências dele, o que ele faz, aonde ele é bom, o que ele já trouxe de resultados, o que ele já construiu profissionalmente. Porque a escola tem esse olhar também para os candidatos para poder fazer a sua seleção. Então, é importante ter essa questão profissional no currículo. A diferença é que realmente não é como a gente faz o nosso currículo profissional aqui. Hoje, quando a gente pega um currículo profissional, a gente vai procurar emprego. O que a gente coloca no currículo? Os nossos dados pessoais. Muita gente ainda coloca inclusividade, data de nascimento, enfim. Depois a gente coloca o objetivo profissional. Depois a gente coloca um resumo do profissional que nós somos, a experiência profissional, depois a formação, enfim. E no currículo que você vai submeter para as universidades, os campos são diferentes, assim como as informações também, embora semelhantes, são diferentes.
E aí a Ana me convidou para fazer isso numa versão workshop e eu achei fantástico. Então, eu acho que é muito legal, se vocês que estão nos assistindo, se vocês quiserem anotar, a gente vai colocar por tópicos, por bullet points, para que você saiba exatamente o que vai no seu CV. Então, eu vou te dizer, primeiro, um currículo que vai para a universidade, ele não tem muitos campos. Ele vai ter 4 campos específicos. Todos, absolutamente todos os currículos para todos os programas. No campo número 1, vai as informações pessoais do candidato. Não vai idade, não vai estado civil, não vai foto. O que você vai colocar ali? O seu nome completo, o seu endereço completo. E, gente, para alguns vai parecer que eu vou falar, nossa, por que ela está falando isso? O CEP faz parte do endereço completo. Porque às vezes a gente pede endereço completo e a pessoa manda a rua, algumas vezes ela manda o bairro, mas normalmente é a rua, a cidade e o estado. Isso não é o endereço completo. Tem que ir a sua rua, o número da sua casa, se tem complemento, seu complemento, o bairro, a cidade, o país. Por quê? Muitas universidades ainda mandam correspondência e elas vão utilizar esse endereço, vão utilizar essas informações para que chegue a sua correspondência. Depois você vai colocar o seu telefone, o código do país é essencial, então muita gente manda lá 119 alguma coisa. 11 é de onde? Né? Nós sabemos, mas quem garante que o seu recrutador, se ele for, por exemplo, numa escola da Holanda, será que ele vai imaginar que 11 é São Paulo e que São Paulo é Brasil? Acho pouco provável. Então, o zip code, né, o código do país, seguido do código DDD, do número de telefone, é essencial, assim como o seu e-mail. Então, no Brasil vai ser mais 55 e daí o DDD. Então, no meu caso, eu tô com o meu currículo aberto aqui, né? Ah, que bom! Vamos usar o seu currículo como exemplo. Sim, super. Não, eu tô acompanhando e eu tô dando check aqui no meu currículo. Então, é mais 55 para quem é de São Paulo, 11 e o número. E isso sobre a correspondência é muito real, gente. Eu já recebi cartas, recebi uma carta da NYU, já recebi cartas, assim, é bem legal receber a carta. E eles vão mandar para esse endereço, então sempre colocar Brasil também, não se esqueçam. E o zip code é o CEP, é bem, bem importante que isso esteja bem no topo. Então, é o nome em negrito, essas informações e logo abaixo seu e-mail, né, Maria? Sim. E o e-mail, principalmente para quem usa Gmail. Se você não tem o Gmail, você não tem aquela extensão de tamanho, chega um determinado momento que o Gmail tem um limite. Então, fique atento a isso. Às vezes o seu e-mail já está superlotado e aí o e-mail não vai até você e ele não volta para o remetente. Ele fica no limbo dos e-mails. Então, às vezes, a gente não considera o e-mail uma ferramenta importante. Mas eu estou mandando meu endereço completo, a pessoa vai mandar e-mail? Sim, vai te mandar e-mail, sim, vai te mandar correspondência. Então, esse é o campo número 1 do seu currículo e é essencial que todas essas informações estejam lá de forma impecável. Dentro dessa estrutura, o próximo campo, e aí difere bastante do que a gente está acostumado no currículo profissional, vem o campo da educação. E o candidato precisa colocar. Pode falar. Não, é que como eu tô com meu currículo aberto aqui, só nessa questão de como editar, né? Eu coloquei o meu nome em negrito, isso bem no topo, né? Então, meu nome em negrito, em itálico, em caixa menor. Essas informações, o e-mail embaixo com a opção de clicar, que ajuda muito, né? Porque eles vão mandar muitos e-mails, e daí eu coloquei, sabe aquela barra preta? E daí, então, a gente vai começar com educação. Como isso é um currículo em inglês, escrevam lá, education. Eu coloquei em caixa alta e em negrito. Gente, é muito importante que o seu currículo esteja super legível e rápido. Porque o pessoal vai ler assim. Eles imaginam quantas aplicações eles recebem. Então, quanto mais claro e limpo o seu currículo tiver, melhor. Melhor, verdade. Sim, tem que realmente é isso. As informações têm que estar muito claras, muito diretas, para que o recrutador consiga olhar, tá dentro do padrão. Então, vai para a parte de educação. Uma coisa importante que a Ana comentou,
Este currículo é em inglês, então essas informações precisam estar em inglês, né? É importantíssimo isso. E aí você vai, dentro desse campo, colocar o seu grau de instrução, considerando o último. Então, eu fiz um mestrado, antes do mestrado eu fiz uma extensão, e aí você vai colocar do último para trás. Então, eu me formei em 2002, e aí de lá para cá eu fiz isso, e você vai colocar na ordem decrescente. Sempre. A última formação é a última que você fez, a que é mais importante. E tem uma coisa bacana. Existe um campo para você colocar outros cursos que você considere relevante. Então, aqui no campo de educação, é a sua formação. Então, mas eu fiz um curso, sei lá, bem bacana, de uma área específica que tem a ver com a minha educação, mas não é a sua formação, ele tem um campo específico para ir. Ele não vai na educação. Tá? A educação é só essa educação formal que você fez, de graduação, de mestrado, de doutorado, é aí nesse campo que você vai colocar e é o segundo campo do seu currículo. O seu tá assim, Aninha? A gente fazendo check Então, no... sim, sim. Então, o meu eu coloquei do mais recente para o mais antigo. Então, eu coloquei que eu fiz o curso do Celta de Cambridge, da Cambridge University. Aí, logo depois, eu coloquei um curso que eu fiz em Yale, que foi enquanto eu estava na Fundação Getúlio Vargas. E logo em seguida eu coloquei a minha formação na Getúlio Vargas. Então, essas são. E daí, como eu coloquei? A universidade, vírgula, o curso. Então, por exemplo, eu escrevi Cambridge University, Celta, e daí. Aonde foi? Eu fiz em São Paulo esse curso, por mais que fosse em Cambridge. Daí eu coloquei São Paulo SP Brasil e a data embaixo. E embaixo disso eu especifiquei. Então, nesse caso do Celta, né? Só para dar um exemplo pro pessoal. Eu coloquei Teaching Qualification to Teach English as a Second Language at an International Level. Eu coloquei que eu recebi uma bolsa, e isso é muito importante, gente. Se vocês têm bolsas nesses cursos, escrevam. Então, porque depois vocês vão usar esse currículo para bolsa, e normalmente quem tem bolsa recebe bolsa. Então, eu coloquei Full Scholarship at Cultura Inglesa Faculty. IDA eu coloquei lá New Haven, Connecticut, US, Full Scholarship também. Então, e daí se dá uma detalhadinha, porque, por exemplo, o que eu fiz em Yale é um programa específico, chama Linkeds. Eles não vão saber o que é, o pessoal de educação não vai saber o que é, talvez o pessoal de direito até saiba, de Yale. Mas o resto do mundo não sabe. Então é legal você fazer, tipo, escrever 2 linhas explicando o que é aquele programa. Isso. De uma forma sucinta, clara, mas que fique bem claro por que você fez aquele programa. Isso é perfeito. Aliás, esse é um detalhe muito importante, principalmente para esses programas que fazem parte da sua formação e de uma formação muito específica. No caso da Ana, para quem não sabe, a Ana também é advogada, então, assim, são 2 campos que, faz sentido? Faz sentido, é formação acadêmica. E ela explicou por que está aquilo ali, quando foi feito, e isso é muito importante. Então, vamos lá de cheque. Campo 1, dados pessoais. Campo 2, educação. E no campo 3, aí sim, vai entrar a experiência profissional. E aqui tem uma coisa bastante interessante para a gente pensar. Quando você pensa em experiência profissional, você fala, nossa, eu trabalho há 10 anos e você vai querer colocar lá de quando seu primeiro trabalho, que foi atendente do McDonald's, até hoje que você é gerente da McKinsey. Não, você vai primeiro escolher as experiências mais relevantes no mesmo conceito da educação, ordem decrescente, da mais recente para a anterior, e você vai colocar as experiências, as últimas, a gente diz para colocar aí as 2, 3 últimas, e elas vão ter relevância. Então, pensando no candidato de MBA, por exemplo, o que ele vai colocar? Ele vai colocar as experiências onde ele fez gestão, porque é disso que vão precisar para fazer a análise curricular dele. O candidato de mestrado, como é o caso da Ana, ela vai colocar as experiências que façam sentido para aquele programa que ela vai fazer. Vai mentir? Não, não vai mentir. Vai inventar? Não, não vai inventar. Vai colocar experiências reais. Poxa, mas eu não tenho um candidato de MBA que não tem aí 5 anos de experiência como gestão.
eu coloco o quê? Nesse caso, vai primeiro fazer essa experiência, vai conquistar essa experiência de 5 anos, e aí depois você coloca. Ou você se aventura, vou tentar mesmo sem experiência, sempre dizendo a verdade. Porque, gente, em todo o processo de aplicação, aquilo que não é factível, aquilo que você não consegue provar, se em algum momento falhar, vai contar como fraude. E fraude, nem preciso dizer que o candidato vai ser excluído e ainda vai ficar bem feio, né? Então, não inventa, não tenho, deixa eu analisar se é o meu momento, tenho, vou colocar, pensa na relevância disso. E aí não fique desesperado se você tem 1000 experiências e não sabe qual colocar, que a consultoria vai te auxiliar nisso também. O que a gente vai colocar nesse currículo que é relevante para o seu processo. Mas, em base, experiência profissional, da mais atual para a anterior, sempre pensando na relevância dela e deixando muito claro o que você fez, aonde você contabilizou, quais são os seus resultados. É importante que esteja isso, que esteja claro nesse campo das experiências. Seu Tassiana? Eu vou falar um pouquinho do meu, porque foi exatamente isso. Eu apliquei para um mestrado em teaching. Por mais que eu tenha tido algumas experiências em direito anteriores, eu não mencionei nenhuma das minhas experiências em direito, porque não são relevantes. Então, aqui, Professional Experience, o primeiro que aparece é da Logos, né, que eu sou professora da Logos, e eu também faço parte da equipe de bolsas, né, que ajuda a distribuir bolsas, etc. Então, eu escrevi Logos EdPrep, Logos é tipo uma prep school, então eu expliquei em inglês, então, gente, essa parte em inglês, né, que só para o pessoal escrevendo currículo em inglês. Professional Experience. Daí eu escrevi o nome Logos Ed. Para uma pessoa nos Estados Unidos, esse nome não significa nada. Então, do lado, eu escrevi It's a Prep School. No caso, porque eu dou aula de preparatório. E embaixo eu escrevi 2 bullet points. Logo embaixo eu expliquei o que eu faço lá. E eu expliquei em 2 bullet points, dando, tipo, alguns detalhes. Então, por exemplo, developed scholarships focus on female students. Então, eu expliquei que tipo de trabalho eu faço lá, mas sempre um conteúdo relevante. Então, no caso, como eu quero estudar bolsa de estudo, eu expliquei lá que eu trabalho com bolsa de estudo, como eu quero ajudar pessoas com preparatório, eu expliquei o que eu faço com preparatório. E daí, logo embaixo, eu coloquei minhas outras quatro, quatro, quatro experiências como professora, e uma delas é que eu sou professora particular, né? Então essa foi uma das mais difíceis para mim. Então, para quem é self-employed, né? O pessoal que trabalha assim, freelancer, professores particulares, né? Ou tem uma startup. Essa parte é legal você deixar bem claro o que você faz, porque senão não fica claro para eles, porque eles vão escrever Ana Braca Teacher. Aí eu escrevi Ana Braca Teacher Self-Employed. Aí eles vão ficar assim, o que isso quer dizer, né? Tipo, o que é isso? Então embaixo eu escrevi Develop online platforms, implemented online marketing, develop partnerships, teach, of course, né? Dei aula, né? Então eu expliquei assim, esse foi uma parte que tem o quê? 5 bullet points explicando, né? Detalhadamente. Não, é que assim, gente, tem que ser sucinto e detalhado ao mesmo tempo, então é meio difícil. Mas você tem que ser bem ao ponto para eles entenderem numa leitura só, porque eles não ler esse currículo mais de uma vez. Então você tem que ser claro, mas colocar os pontos importantes, né? Para eles também entenderem quem você é pelo currículo. Isso mesmo, Ana. E é importantíssimo você falar isso, porque muita gente fala, como é que eu vou ser sucinto e como é que eu vou detalhar ao mesmo tempo? Dá para fazer. É complexo, mas dá para fazer e é importante, porque é isso que a Ana falou e eu vou repetir. Eles vão ler o seu currículo uma vez. Então, ele tem que estar assertivo nesse momento. E o Logo quarto e embaixo, último... só um parênteses, Maria, isso é para os advogados, né, principalmente, mas acho que talvez, não sei como seria para a galera de MBA, mas logo embaixo eu coloquei isso depois de aplicar para uma universidade, que eu coloquei Professional Organization Affiliations and Activities dentro do professional,
Porque eu tirei a OAB, né? Eu faço parte da ordem aqui. Então é legal colocar. Então eu coloquei lá a Ordem dos Advogados do Brasil OAB, que eles não vão saber o que é, porque eles não leem português, e daí do lado eu coloquei Brazilian Bar Association, que seria similar ao bar lá, porque isso para eles é super relevante. Então, para os Sim. advogados, gente, mesmo se vocês forem prestar MBA, por exemplo, se um advogado vai prestar um MBA, coloca que você faz parte do OAB, coloca que você tem o bar, porque lá nos Estados Unidos é muito bem visto. E eu acho que para todas as áreas, se você tem essa associação da sua área, CREA, eu não sei as outras, mas essas associações de classe, às vezes é legal colocar no currículo e achar o que é associado em inglês e explicar. Tipo, o meu tem uma linha isso, uma linha. E daí eu Mas coloquei faz lá, a data que eu passei na isso. OAB até o presente. Oi? Essa é uma dica super interessante, porque tá lá, tá explicado, é relevante, faz sentido, faz diferença. Então, sigam essa dica aí, que ela é top. E o quarto campo, que é o campo onde a gente vai colocar todas aquelas outras coisas que não couberam nos campos anteriores. Ele vai ser nomeado como idiomas e interesses. O primeiro que você vai colocar são os seus idiomas, todos os idiomas, e você vai colocar também no nível de relevância. Qual é o seu idioma melhor? E se você não sabe um idioma, por exemplo, aqui a gente pega um currículo profissional direto, tem inglês e espanhol básico. Na verdade, a pessoa não fala nem inglês nem espanhol, né? Ela colocou o básico ali, porque é o The Books on the Table. Não faça isso. Coloque o seu nível de inglês, de alemão, de francês, de português. Coloque o nível real. Você consegue se comunicar? Está confortável nessa língua? Coloca. Não sei, não consigo entender. Não coloca. Coloca aquilo que é real. Eu lembro que uma vez eu vi um currículo que estava assim, inglês. Eu não lembro a ordem, mas eu lembro os dois últimos que são os mais interessantes. Então tava inglês, espanhol, francês, italiano, grego, japonês. Eu falei, Era uau, um né? diplomata, né? Aplicando. Na verdade, assim, a pessoa não falava esses últimos idiomas e os outros tinham nível ok, mas não eram todos. Mas, sabe esses cursinhos? Tem um nome que eu esqueci agora. É como se fosse um aplicativo como o Duolingo, mas é um curso mesmo. E aí você sai ali com algumas palavras básicas. Palavras básicas não proficiência, tá? Então não dá para você dizer, eu tenho um nível intermediário no japonês quando eu só sei falar arigato e sayonara. Então é importante pensar nisso. Não, de novo. Ah, mas será que um dia eu vou usar o japonês na universidade? Provavelmente não. Gente, Mas não mintam, assim, por experiência própria, Maria. Eu tenho uma história muito engraçada, triste, engraçada sobre isso. Nunca mintam no currículo. Eu já menti no currículo, né? Eu coloquei lá espanhol, porque todo mundo coloca espanhol. E era para um trabalho voluntário, eu tinha 19 anos. E era um trabalho bem legal, direitos humanos, que até quando a gente falar de voluntariado, eu vou falar sobre isso. E daí eu coloquei lá espanhol intermediário ainda, né? Eu tinha espanhol de colégio. E daí vinham ativistas do mundo inteiro. Então vinha muita gente da América Latina. E a gente ia fazer tradução. A hum, gente foi pro Museu Afro-Brasil e ser, tipo, intérprete no museu. E me colocaram no grupo de espanhol. E daí eu falei, meu Deus, eu menti no meu currículo, eu aprendi ali com 19 anos a nunca mais. Então, meus alunos aqui que são mais novos, gente, nunca mintam, por favor, porque vocês vão passar por isso que eu passei, vocês não sabem o que vocês podem passar. E daí nossa. a minha sorte é que tinha um colega lá que falava espanhol fluente, ele estava na turma de inglês e a gente trocou. E daí eu tinha inglês fluente, então eu consegui fazer essas traduções. Então, gente, vocês não sabem o que vai aparecer. Na questão de línguas, eu sempre digo, sempre conto essa história, porque como eu já fiz isso, né? Um erro, tô admitindo aqui, confessando. Mas não mintam. E uma coisa legal, eu coloquei aqui no meu, por exemplo, agora eu faço aula de espanhol, então eu posso dizer que eu tenho espanhol intermediário hoje, 10 anos depois.
coloca dentro do quadro comum europeu. Então, por exemplo, eu coloquei aqui português. Aí, quando você é nativo, eu coloquei native, né, que é a minha língua materna. Aí, em inglês, eu coloquei C2, que é o nível mais alto. E como eu tenho o exame de Cambridge para provar que eu tenho C2, eu coloquei Cambridge C2 Exam, que é o CPE. Aí, French, eu peguei da Aliança Francesa meu último nível, que eu tenho um certificado que prova que eu tenho esse nível. Então, eu coloquei B1. E Spanish, eu coloquei B2, porque eu faço aula particular e eu fiz um testezinho com a minha professora e ela me colocou nesse nível. Então, se vocês puderem colocar dentro do quadro comum europeu, é muito mais fácil do que falar Sim. fluente, fala bem, escuta bem, sabe? Esses critérios, eles são muito amplos, não são claros. Se você coloca dentro do quadro comum europeu, a pessoa olha e fala, já sei o que isso significa. Sim, verdade. Inclusive, um apontamento bem interessante, porque a gente fala para colocar o nível e você colocar dentro desse quadro europeu vale muito a pena, porque exatamente por isso, porque a pessoa não vai perder o tempo dela pensando, o que é intermediário, né? Que nível. E a gente já falou isso em outra live, eu vou repetir agora. Como é que você mede o intermediário? Você mede. Então, quando você coloca dentro de nomenclaturas que já estão prontas, fica muito mais fácil da outra pessoa, no caso o examinador, compreender. Passado o idioma, a gente vai colocar neste mesmo campo, a gente vai colocar alguns outros pontos. E aí vai entrar o quê? Interesses. Aí entram aqueles cursos que são cursos bacanas, mas que não fazem parte da sua formação. Aqui entra voluntariado, e voluntariado é uma pequena pedrinha no pé. Entendam que a ação social, qualquer ação de impacto social, ela é muito válida enquanto ser humano. Então, você ajuda a sua vizinha na sua comunidade, perfeito. Mas quando a gente vai falar de voluntariado para uma escola, a nossa indicação é que você faça isso numa grande ONG, numa grande instituição que promova um impacto social em um nível, se não global, pelo menos em um nível bastante alto, para que tenha relevância dentro do seu currículo. Por que isso? Não é que as pequenas ações não são importantes, elas são. Mas as grandes ações em instituições de renome vão fazer diferença, vão saltar aos olhos dos recomendadores. E a gente tem que pensar que isso aqui, esse currículo é um currículo que vai entrar dentro de uma competição, então você vai concorrer com outras pessoas e você precisa colocar ali sem medo as coisas que têm relevância, porque elas vão pesar nessa decisão. E o último campo, que a gente chama de Others, esse campo ele é muito, muito usado para quem vai fazer doutorado, para quem vai fazer PhD, para quem tem publicações, para quem tem artigos, porque tudo aquilo vai entrar aqui nesse outros, absolutamente tudo. Então, eu tenho 100 publicações, você vai pegar link por link, você vai colocar aqui. Tá? E vou repetir uma coisa que eu já falei na outra live, vou repetir aqui. Um bom currículo, um currículo que tem que está dentro do padrão, ele vai ter aí uma média de 2 páginas, salvo para as pessoas que vão fazer PhD, doutorado, que vão fazer, que tem muitas publicações. Aí ele pode ter 2, 3, 4, 5 páginas, porque as páginas finais vão ser os artigos, e não necessariamente eles vão ser lidos um a um. É mais para que a pessoa que está olhando o currículo, ela consiga enxergar a dimensão daquilo que aquele candidato já construiu. Não tem publicação, acabou aqui. Então, 2 páginas é o ideal. Seu último campo está assim, nessa ordem? O meu último, ele tá, eu subdividi mais esse Languages, Skills and Interests, né, que seria eu dividi ele em mais partes. Então, eu coloquei Languages, eu coloquei Computer Skills, porque, né, como professora online, eu coloquei porque Google Classroom, alguns cursos, eu acho que isso é bem legal, gente, colocar essa parte de tech. Dependendo da área, mas se você tem, é legal colocar, principalmente hoje em dia. Daí, nessa parte das publicações, Maria, eu coloquei Seminars and Publications, e logo abaixo eu também acrescentei algo que é super importante: Scholarships, Fellowships, Grants, Honors and Awards.
Então, se você. Isso Sim, você pode colocar no Education, mas eu recebi algumas bolsas que não eram bolsas para pesquisa. Então, como eu estava prestando mestrado, é legal. Então, nesse Scholarships, Fellowships, Grants, Honors and Awards, eu coloquei quando eu recebi uma fellowship de uma universidade da Noruega, que era de uma pesquisa independente, e quando eu recebi também em segundo lugar no concurso dentro da FGV, eu resolvi colocar nos dois, só para dar uma destacada, né? Porque isso, gente, é muito legal colocar. Quando você é, recebe tipo uma colocação, quando você se gradua com honras, é importante ter claro no currículo. E eu coloquei também extracurricular courses, que foi isso que a Maria comentou. Então, todos os meus cursos extracurriculares. Eu já falei aqui no meu Instagram sobre cursos do Coursera e DX, que você faz com certificação. sim. Summer courses, cursos de curta duração. Fiz muitos cursos internacionais de curta duração no decorrer da minha vida. Tudo isso é legal. Então, isso para quem também. Eu tenho muitos alunos mais novos que ainda estão na graduação, que vão pensar em fazer o mestrado e MBA lá na frente, mas já estão querendo organizar o currículo deles. Gente, pensem nisso. Trabalho voluntário, cursos extra classe, cursos online de universidades renomadas. Então, por exemplo, eu sei que o curso que eu fiz na Duke University de Direito Ambiental deve ter sido relevante, porque eles sabem o que é a Duke University. Eles Sim. sabem o que é Stanford. Eu acho que eu fiz um em Stanford também, sobre Environmental Law. Curso online com certificação, daí vocês têm que fazer com certificação. Mas isso salta um pouco aos olhos, do tipo, nossa, a pessoa realmente é interessada. E além de ser ótimo para vocês, né, aprenderem. Sim. Workshops, também coloquei aqui. Eu coloquei o curso que eu fiz na Columbia de curta duração, né, porque eu queria aplicar para Columbia. Sempre façam outra dica, se você tem uma universidade já em mente, já faz alguns cursos dessa universidade, sabe? Para mostrar que você sempre teve interesse nessa universidade específica. Sim, e essa dica, inclusive, para quem está fazendo graduação, já pensando no mestrado, essa dica, ela é ouro. Escolhe a universidade, e tudo bem se você mudar depois, Se mas, você ai, mudar e você tiver no seu currículo Harvard, ou se você tiver é, no currículo Stanford, assim, tipo, nunca vai ser ruim. Ou a Duke, por exemplo, eu não apliquei para Duke, mas era o que tinha o melhor curso de direito ambiental na época, então. e é legal, vai fazendo esses cursos mesmo que vai valer super a pena. E não é encheção de linguiça, é preenchimento de currículo. Vai valer a pena academicamente, profissionalmente e pessoalmente, né? Porque é um Eu, aprendizado, é uma experiência. eu acho que isso que é legal ter em mente, que esses cursos, gente, vocês não estão fazendo, por exemplo, trabalho voluntário. Eu nunca fiz trabalho voluntário pensando no meu currículo. Nunca. Eu fiz porque eu tive essa chamada, assim, né, no cursinho FGV, depois na Turma do Bem, é, na Conectas. Todos os meus trabalhos voluntários eram porque eu tinha interesse no trabalho voluntário. Então é isso que eu falo para os meus alunos. Encontrem algo que realmente vai te engrandecer pessoalmente e Sim. que vai para o currículo. Então, por exemplo, eu, por exemplo, não faria um curso em Stanford sobre, sei lá, Bitcoin. Eu tenho uma aluna que faz, ela vai rir quando ela vê isso. Mas eu não faria sobre blockchain um curso em Stanford, porque para mim não faz sentido isso. Mas para quem gosta de blockchain, faz esse curso. Se esse curso vai ser relevante para você no futuro, talvez não seja, talvez seja. Mas faça o que te interessa. Não faça só para. Ah, vai ficar ótimo no meu currículo que eu fiz um curso em Stanford de blockchain, entende? Acho que isso. Você tem que pensar mesmo, no Eu que acho te que agrega pessoalmente. E que também vai ser útil no currículo, né? A mesma coisa para o voluntariado. Porque senão você não vai ficar nem 2 meses fazendo aquilo e você vai ficar, tipo, empurrando com a barriga só para colocar no currículo. Outra coisa É, legal é a publicação, né, Maria? Ter publicações. Mesmo sim. para quem não vai fazer mestrado, para quem vai fazer MBA e LLM, eu acho que é algo bem legal, né? Ter publicações. Para LLM, inclusive, eu sempre indico que escreve um artigo, fala.
é muito importante, te dar autoridade. E isso é importante, isso é legal. Então, eu acho que sim, artigos não são obrigatórios para essas aulas, para essas áreas, mas se você tiver, tanto melhor. Então, canetinha aí para escrever, fica tranquilo que vai dar bom. Falando de tudo isso, Ana, agora a gente já entendeu o seu currículo, super de acordo, mas como foi a experiência de você transformar esse currículo, de você criar esse currículo? Você achou difícil? Você não achou difícil? Você achou que, como é que eu vou, aquela coisa, né? Como é que eu vou ser sucinta e detalhada ao mesmo tempo? Como foi essa experiência? Pra ser bem honesta, Maria, essa foi uma das piores partes pra mim do currículo. Foi o que eu mais empurrei com a barriga, porque eu não sabia o que colocar. Até o meu LinkedIn eu sofri um pouco quando eu fui fazer o meu LinkedIn, porque eu não sabia muito bem o que colocar, então a ajuda da Rita foi essencial pra mim. Foi a última coisa que eu fiz, realmente. Assim, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer e foi a última que eu terminei. Porque eu tava com muita dificuldade. Até a Rita falou, a gente precisa do currículo, né? Mas uma coisa que me ajudou muito é que nos sites das universidades, gente, fiquem atentos, isso vai estar na próxima live, mas nos sites da universidade tem muitas coisas para preencher e é quase tipo coisas do currículo, sabe? Fill the gaps of the curriculum. Então, por exemplo, essa parte do awards que eu falei, dos scholarships, tem lá, eles pedem. Então, quanto mais perfeito seu currículo tá, mais fácil é para preencher essa parte bem chata da universidade. Então, e a minha dica é não fazer tudo de uma vez, porque se você fizer tudo de uma vez, às vezes você esquece alguma coisa. Então eu fui Sim. fazendo, eu fui lembrando, nossa, eu lembrei de tantos cursos que eu fiz. E no começo colocar tudo e depois ir tirando. Eu lembro que no começo eu até coloquei que eu fiz profissionalizante do balé de Cuba, sabe? Coisas que eram tipo assim, não tão, porque o meu currículo tá gigantesco, mas que, sei lá, às vezes eu achei que pudesse fazer sentido. Então coloquem tudo e daí depois vocês vão tirando. O meu currículo, você mencionou, Maria, que o pessoal de mestrado não tem mais de 2 páginas. O seu O meu tá tem. com 3. O meu tá com 3. Mas por causa das publicações que eu coloquei todas. É... Então, eu acho que tinha 7. Eu acho que, tipo, tava gigantesco. Então, colégio, coloquei colégio, sabe? Essas coisas. Não sei se Mas essas dicas essa estão técnica fazendo é muito boa. sentido, mas foi a minha experiência foi essa. Colocar tudo e depois ir cortando e também especificando. Mas essa técnica é muito boa, de você colocar tudo e aí depois você fala, não, isso aqui não, e aí você vai peneirando, você vai extraindo aquilo que não tem tanta relevância, e até é bacana para você ir falando, não, isso aqui é super relevante, tem que ficar, isso aqui não cabe num outro momento, não aqui. Então é um exercício bem bacana, vale super, super a pena. Então, gente, Acho só que o para currículo, terminar, então vamos só recapitular aqui e fechar o currículo. O que a gente precisa? Aquela parte inicial com as suas informações em cima. Daí, primeiro, education, professional experience, language skills and interests. Dentro desse language skills and interests, você vai colocar as suas línguas, languages, seminars and publications, volunteer work, extracurricular courses, and, if you have, scholarships and fellowships. isso aí. Basicamente é isso que vai estar no seu currículo. Se vocês quiserem ver um exemplo de currículo, vocês podem me escrever. Eu posso passar o meu, sem muitos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. E acho que é isso, né, Maria? Ah, outra coisa importante sobre currículo. Atualizem o LinkedIn de vocês, porque eles vão dar uma olhada. Isso é muito bizarro. Quando eu registrei em Oxford, apareceu, sabe, os últimos vistos no LinkedIn, apareceu Oxford University, assim, no dia seguinte. Eu levei até um susto. Falei, meu Deus. Inclusive, deixa eu aproveitar esse ponto da Ana e falar uma outra coisa importante. LinkedIn e currículo são duas coisas diferentes, tá? Mas o LinkedIn precisa estar super atualizado, porque sim, a universidade vai olhar, mas não vai te eximir de mandar o seu currículo, de construir esse currículo e mandar. Então, mantenha os dois em paralelo, porque vai fazer diferença no processo.
Eles vão E olhar. o LinkedIn, gente, se vocês puderem fazer aquela versão dupla, eu ainda não tenho essa versão, por incrível que pareça, mas fazer aquela versão em inglês e em português. O meu já tem muita coisa em inglês, então eu não me dei o trabalho, devia ter feito já, mas vou fazer ainda. Mas façam a tradução, então façam o bilíngue. Se você quiser Sim. algum país da América Latina, trilíngue. Inglês, sempre tentem fazer em inglês, tá, gente? Se vocês quiserem ir na França, se vocês quiserem algum outro país de outra língua, façam da língua do país que você está aplicando, mas façam em inglês também. Sim. Até porque a maior parte do processo, independente do país, ele vai ser em inglês. Então, você precisa ter esse domínio. Então, perfeita essa dica aí, Aninha. Acho que de currículo é isso. Mas se tiver dúvida, pode escrever que depois a gente manda. Eu esqueci, eu não anotei. O ideal é anotar, hein, gente? Anota tudo. Mas Gente, acho que anotou. essa live vai ficar salva, essa live vai ser longa, porque a gente vai falar. É realmente a ideia é isso, pegar uma canetinha e anotando. Porque aqui são dicas de ouro, assim, para uma aplicação. Ok. Hum, deixa eu ver. Então agora vamos falar sobre os essays. Tá bom. Eu tenho um roteirinho aqui, gente, desculpa. Os essays é o terror dos candidatos. Acho que é a parte pior que o currículo são os essays. Vamos falar sobre os essays. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre os essays. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, as minhas dificuldades. Então, a gente também vai falar sobre os essays para as bolsas, né? Porque aqui a maior intenção dessas lives é que todo mundo tenha acesso a como prestar, independentemente de renda, né? E posição social. Então, se você acha que você não vai ter como pagar, etc., a gente já fez 2 lives sobre bolsas e esse é o objetivo. Então tá, vamos lá. Maria, existe um tipo certo de escrita, varia de escola para escola. O que é essencial ter nos essays e quais são os tópicos essenciais para cada essay? Várias perguntas em Bom, uma. vamos começar com a escrita. O tipo de escrita, ela não vai variar muito. Veja bem, o tipo de escrita é como você, candidato, compõe a sua redação. E ela não vai variar muito porque você vai contar uma história. Então, você vai ter basicamente o mesmo estilo de escrita. Mas essa escrita vai variar dependendo do programa da universidade, do que aquela universidade vai requerer. Esqueci as outras. Era o tipo de escritos, varia, varia. Deixa O que é essencial nos essays? isso. E, gente, por incrível que pareça, o essencial do essay é a coisa mais fácil e ninguém faz. E eu vou dizer assim: responda a pergunta. Isso é essencial. Nos essays, eu anotei aqui, eu tô com cola, gente. E pior, eu sou analógica, né? Então eu anoto no caderno. A minha cola tá no computador. Eu tô com o computador aqui com a minha cola. Ai, eu anoto. Nos essays, de modo geral, tá? As redações de modo geral, as dicas que eu dou. E eu falo isso na primeira reunião. Acho que o Pedro não está aqui. Acho que eu não falei para o Pedro. Pedro, se você estiver O aqui. Pedro tá, eu acho. Tá, então. Acho que eu não falei para você, então vou falar aqui agora. Para os essays. Primeira coisa, primordial. Leia e releia o enunciado. Leia e releia. É essencial que você entenda os temas que estão sendo propostos pela universidade. Então, primeiro, leia. Segundo, entenda os temas. Ficou com dúvida? Pesquisa. Fala com um ex-aluno. Vai lá no que tiver de material antigo da universidade. Entenda os temas, para que você não perca um tempo imenso compondo uma redação incrível que não tem nada a ver com o tema. Então, entenda o tema. Terceiro ponto. Que bonitinho, Ele muito bem. responde. Gente, posso só te interromper rapidinho, Maria, bem rápido. Gente, se tiverem perguntas, escrevam aqui no chat, tá? Não fiquem tímidos. Para Continua, a gente Maria.
vai matando. Terceiro tópico, considere, eu até coloquei aqui, ó, considere, e eu mesma grifei para eu não esquecer, como ponto de atenção a quantidade de caracteres ou, e veja bem, não é e, a Ana tem até uma história para contar sobre isso, é ou palavras que vão ser exigidas. Por quê? Há programas, há escolas que te dão um número de caracteres e há escolas que vão te dar uma quantidade de palavras. E se você confundir isso, a gente já vai ouvir a história da Ana, você vai ficar um pouco desesperado quando você entender esta confusão. Então, fique muito atenta se a escola está te dando 300 caracteres ou 300 palavras. E você precisa contar a sua história, a história que você vai contar, a redação que você vai compor. Você precisa pensar em como ela vai ser atraente aos olhos de quem vai ler. Então, ela precisa ser uma história clara, objetiva e atraente. E a minha quinta dica, que na verdade é a minha primeira, porque é ela que dá base em tudo isso, é responda a pergunta. Não adianta você construir uma história linda, toda encantadora, se você não respondeu lá em cima a pergunta, se você não se atentou ao tema e se você não entendeu o que a escola está pedindo. Então, a dica para os essays, vou repetir em ordem, leia e releia o enunciado, entenda os temas, considere a quantidade de caracteres, as regras, né? Considere as regras dessa redação, conta a sua história de forma clara, objetiva e atrativa e responda a pergunta, que é o que não pode não ter no essay nunca. Então, eu acho que essa é a base de se compor um bom essay. Claro que, que fácil. Não. Você provavelmente, quando vai escrever a primeira vez, e assim, não se assustem, tá? Todo mundo passa por isso, a Ana tá aqui minha testemunha. Você começa a escrever a sua história, a primeira coisa que o candidato pensa é, eu vou colocar aqui 500 palavras, porque é o mais comum. Então o candidato pensa, eu não vou conseguir escrever a minha história em 500 palavras. Nossa, olha quanta palavra. Aí quando ele escreve a história e ele vai contabilizar lá no Word, tem 2.400 palavras. E aí ele fala, meu Deus, e agora? Porque cada uma dessas palavras não podem ser tiradas, porque elas contam a minha história. E é aqui que começa o processo de e agora. Porque quando a gente bota os bullet points, é tranquilo. E é tranquilo. Mas quando você coloca isso para a prática, aí você fala, tá, não estou tão tranquilo assim mais, e agora? E aí entra o processo da consultoria, de fazer revisão. E aí é uma outra parte que a gente fala depois, mas a consultoria ela vai te ajudar nisso. Olha, isso aqui é super relevante para você, para sua história, não para este programa. Então, vamos tirar essa parte. Isso aqui que você não colocou é relevante para essa parte. Então, vamos colocar, vamos ajustar essa redação. E no final, uma boa redação, ela vai cumprir todas as regras, ela vai ter a quantidade exigida de caracteres, de parágrafo, tudo que exigir. Aí depende de cada universidade. E ela vai ser atrativa e ela vai ser interessante. E ela vai, vou repetir para vocês não esquecerem, a tia vai falar disso aqui o tempo todo, viu, Pedro? Responder a pergunta, sempre. E agora, Ana, divide com a gente as suas experiências. A Ana tem uma Nossa, outra. a gente tem 10 horas para falar sobre as minhas experiências. Tinha que ser uma live só sobre experiências de essays, né? Deixa eu só ver, eu acho que alguém mandou uma pergunta aqui. Pera, gente, nunca vi pergunta. Você recomenda escrever direto em inglês ou fazer em inglês depois traduzir? Lara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que isso depende do seu conforto escrevendo em inglês. Então, no meu caso, eu me sinto muito confortável escrevendo em inglês. Então, eu preferi escrever em inglês direto, porque para mim traduzir é mais difícil. Se você não se sente tão confortável escrevendo em inglês, escreve um draft em português, daí você mesmo traduz, porque tem que ser o seu estilo. E daí você manda para alguém revisar. Acho que foi isso que você fez, tá, Maria, quando você escreveu a minha carta? Foi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as cartas de recomendação, gente. Mas isso, então, eu acho que depende muito do seu conforto. Segue, assim, o que você sente. Você acha que você vai se expressar melhor em português ou você acha que você vai ficar enchendo linguiça em português também? Você acha que você consegue ser mais sucinto em português?
Então, eu acho que varia muito. Para quem sente um conforto maior em inglês, já é uma prática, né? Já é um treino escrever direto em inglês. Mas se você Sim. for deixar alguma coisa de lado, se você for usar um vocabulário mais menor, assim, né? Não menor, mas você não vai conseguir achar um vocabulário tão bom em inglês, escreve em português e depois traduz. Mas, gente, não usem o Google Translate, tá? E Por não favor. contratem um tradutor. Isso é muito importante. Traduzam vocês e daí vocês podem contratar um serviço de correção. Um professor, eu faço isso, por exemplo, eu corrijo essays. A Rita, que é da Top Admissions, ela ajuda a desenhar e corrigir. Ela corrigiu os meus, por exemplo. Mas ela não vai traduzir nem escrever para vocês. Eu também não vou traduzir nem escrever para vocês. Porque tem que ter o seu estilo, Sim. né? Tem que ter o seu. Você está demonstrando ali também o seu nível de inglês. Muitas universidades falam que esse essay também é uma forma de ver o seu nível de inglês, mas você pode escrever em português e traduzir. Não usa Google Translate porque vai ficar péssimo, posso dizer assim. Já vi traduções pelo Google Translate, mas Assustadoras, né? Eu também já. é, boa pergunta. Óbvio, mandem pergunta, gente. Eu não nem pensaria É, nessa. ótima pergunta. Ó, E Pedro, mande uma pergunta. quando pegando esse gancho da Ana, de novo, por que que a gente não aconselha, e acontece, tá? Talvez vocês acabem conhecendo aí no caminho, alguém que contratou alguém para fazer os essays. Mas o que que acontece? Existe uma parte no processo que é justamente a parte de entrevista. E quando a gente tem um estilo de escrita, a gente também tem um estilo de fala. E isso é avaliado. Então, se na sua entrevista o pessoa da escola, o recrutador, ele percebe que você não é a pessoa que escreveu aquela redação, você vai perder a sua chance. Então, escreva. Nunca contrate alguém para escrever para você, isso também é furada. A minha dica é essa, uma coisa que eu fiz, por exemplo, com meu primo. Meu primo também fez consultoria, né? Ele está estudando lá em Los Angeles. Ele pediu minha ajuda para escrever. O que eu fiz? Eu abri uma sala, a gente fez tipo aula, né? A gente sentou junto, eu falei, Luca, vamos conversar. O que você quer colocar? Daí ele foi escrevendo, eu fui dando umas dicas ali, mas ele estava na tela dele. Ele estava escrevendo e eu estava ajudando a escrever. Isso, ok, você pode ter ajuda. Sim, E, por exemplo, até quando eu fui aplicar na Columbia, eles até perguntam: você teve alguma consultoria? Porque faz parte, tem muitas consultorias e muitos professores que ajudam a fazer isso. Eu coloquei lá, tive, da Top Admissions, e porque é totalmente ótimo, mas por que eles perguntam isso? Porque tem gente que vende, né? Vende sim, os essays meio prontos. E daí, quando sim, não é genuíno, os caras lá sabem, eles leem bem, eles estão acostumados a ler esse tipo de essay. Então, eles vão sim. pegar a mentira ali, gente. Nunca mintam, né? Assim, primeiro porque é errado, e É, segundo porque você pode ser pego. E qual o e sentido perder, disso? perder a chance e ter uma mácula no seu currículo. É, Depois, não vale imagina que a você vai para o ano pena, que não vem vale para a aquela pena, empresa, gente. Nossa, você dá o azar de pegar o mesmo recrutador e vai falar, mas você aqui de novo, que cara de pau que o senhor é, não é mesmo? Então, é importante vocês pensarem nisso. Não cometam nenhuma fraude no processo de aplicação, primeiro, porque não é ético, segundo, porque pode ser, inclusive, extremamente prejudicial para a sua candidatura como um todo. Maria, eu vou ler aqui o que o Pedro comentou, que veio como pergunta. Ele falou: na verdade, não é uma pergunta, mas a importância de pessoas como vocês no processo de aplicação não é algo trivial. Ao mesmo tempo, é extremamente concorrido. Então é isso, né, gente? A consultoria ajuda muito, Pedro. Obrigada. Pô. Obrigada! E, bom, agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Essa live vai ser longa, né, Maria? Mas Não acho tem que tudo jeito. bem, né? Na pior das hipóteses, a gente faz um dois, mas eu acho que a gente Eu acho que a gente consegue consegue encaminhar. terminar essa. Mas, gente, sobre a minha experiência. Ai, é engraçado lembrar, né? Na época foi horrível. Primeiro, essa história dos caracteres, eu cometi um erro crasso, assim, para escrever para bolsa, era pro essay da bolsa. Eu li lá, acho que eu li lá
3.000 palavras. 3.000? Não. Eu li acho que 1.000 palavras, 1.500 palavras. Eu falei, eu tenho 5 páginas. E como eu amo escrever, nossa, virei ali o Hemingway. Hemingway não, porque ele escreve com palavras precisas. Sei lá, abri a Jane Austen, escrevendo lá. E daí eu falei, nossa, eu posso contar a minha vida aqui sobre bolsa, o meu projeto, sabe? Eu falei, nossa, 5 páginas, nunca vi isso, 5 páginas. Mas fiquei super feliz, né? E deu mais, eu consegui escrever 7 páginas, mandei pra Rita revisar. A Rita falou, nossa, que ótimo, 5 páginas. E daí, esse eu não submeti como documento. Você tinha lá um espaço para copiar e colar. Porque alguns você pode copiar e colar e outros você submete em PDF. E daí eu fui colar. E daí deu o primeiro parágrafo de 5 páginas. Primeiro metade do segundo parágrafo de 5. A introdução. Eu falei, que estranho, né? Aí eu fui ver que não era 1.000 palavras. Eram 1.000 caracteres. 1.000 caracteres dá 2 parágrafos. E eu tinha escrito 5 páginas. E eu deixei isso para em cima da hora, em cima da hora assim, né? 5 dias antes. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir reduzir, né? Porque é muito difícil reduzir 5 páginas para 2 parágrafos. A Rita falou assim, Ana, reduz o que você conseguir, eu te ajudo a reduzir no que você conseguir. Então, gente, prestem atenção. Caracteres é muito diferente de palavras, porque caracteres contam espaço também. E palavras não contam espaço. Bom, esse é o primeiro ponto. Sobre como desenvolver a statement letter, né? Que é a carta de intenção. Você pode ter mais de uma carta para escrever, né? Algumas universidades pedem mais. Eu lembro que Oxford pedia 3 coisas para você desenvolver, mas no geral eles vão pedir um statement letter. Algumas universidades terão essa pergunta que a Maria comentou, então, por favor, escrevam o que é pedido na pergunta, e algumas não. Algumas vão deixar em aberto. Então, eu lembro que eu conversei com a Rita e, para dar aula, eu até pesquisei, né? O que você precisa ter no statement letter, quais são os alguns exemplos de statement letters que passaram nessas top schools. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha. Posso, Maria? Dá tempo? Pode. Não, né? Pode. Então, o que eu fiz, né? Na minha statement letter, é sempre legal, gente, dar um toque pessoal. Um toque pessoal, tipo, é óbvio, super pessoal, porque é a sua história, né? Que você vai estar contando ali. Mas não é um negócio super profissional, papum. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para o pessoal de MBA. Engenheiros em geral, pessoal mais das exatas, eles não gostam de ter esse lado mais emocional. O que faz sentido, porque acho que advogados também, acho que o pessoal mais de escritório, assim, né? E até os acadêmicos, assim, acho que todo mundo no mundo profissional tem uma tendência a ter esse lado pessoal retirado, né? No statement letter é importante ter esse lado pessoal. Você não precisa fazer a pessoa que está lendo chorar. De novo, você não é o Hemingway. Mas, se você conseguir fazer alguém tirar... Eu estava falando sobre isso com um colega meu que conseguiu uma bolsa. Ele falou, se você conseguir fazer alguém lendo chorar, é legal. É interessante. Então, como eu desenvolvi a minha? A minha era para o Teachers College da Columbia. Eu entendi o que era o Teachers College primeiro. Eles trabalham com justiça social. Eles trabalham com educação para empoderamento. Esse é o foco da Teachers College. Então, eu queria muito essa universidade, então eu fui para o foco da Teachers College, que era alinhado ao meu. Então, a primeira coisa que eu escrevi é que porque eu estava aplicando para o programa, então eu estou aplicando para o programa de Educação e Desenvolvimento Internacional, porque combina as minhas 3 paixões. Eu escrevi paixões, para vocês verem que não é um negócio tão formal assim, né? Você não escreve num e-mail para um cliente, as minhas 3 paixões. Né? Educação, relações internacionais e direitos humanos. Porque essa foi uma frase de impacto, para eles já entenderem ao que eu venho, né? Por que eu estou aplicando. Sim. E daí, o primeiro parágrafo é interessante. Eu contei uma história minha na 6ª série.
de como eu comecei a dar aula. Então, eu contei uma história, essa minha amiga não está assistindo, mas vou falar para ela assistir depois dessa live, de como eu ajudei uma amiga minha que estava com dificuldade na sexta série, e eu gostei tanto de dar aula, né, de dar aula no verão para ela, que eu continuei dando aula para ela no decorrer dos anos, que ela virou uma profissional super bem sucedida, e que isso para mim foi tipo um gás para eu continuar dando aula. Então, essa é uma história extremamente pessoal, né? Você não vai falar numa entrevista de emprego, olha, na sexta série, eu dei aula de história para uma amiga minha, e isso que me deu brilho nos olhos para dar aula. Mas eu escrevi literalmente assim, gente. Então, por exemplo, no final desse parágrafo eu falei como essa experiência, então por que eu contei essa experiência, né? Então você sempre tem que explicar por quê, né, gente? Então você não vai contar que seu cachorro morreu se a morte do cachorro não tem relação nenhuma com o que você vai fazer. Agora, se você for veterinário, talvez a morte do seu cachorro seja super relevante. Entende? Então eu falei, her experience is a living testimony of how easy people thrive when given opportunities and the right amount of motivation. Por quê? Porque eu sei que a Columbia pensa nisso, pensa em oportunidade e motivação. Então essa história era muito alinhada. Aí depois disso eu contei um parágrafo, né, gente? Também a gente não vai ficar ali escrevendo um livro sobre a história. E daí eu fui falar sobre a minha experiência em direitos humanos. Porque como lá em cima eu falei sobre 3 pontos, falei sobre educação, relações internacionais e direitos humanos. Então eu fui falar sobre a minha experiência com direitos humanos. Então eu peguei duas histórias como advogada de direitos humanos que são relevantes para a área que eu vou pesquisar. Então, se eu fosse, por exemplo, advogada de corporate law e eu estou querendo isso da educação, talvez não fosse relevante contar um caso de M&A, abrir um IPO, sabe, na bolsa. Eu posso até ter feito isso, eu não fiz, tá, gente? Nem sei direito o que eu tô falando. Mas eu posso até ter feito isso. É relevante ou não é relevante? Esse discernimento. Então, aqui eu estava falando sobre um caso, o meu primeiro caso, na verdade, ainda como estudante de direito para mulheres na Amazônia. Por quê? Porque eu quero pesquisar como ajudar mulheres da América Latina a chegarem a níveis mais altos. E esse caso era sobre prostituição forçada na Amazônia. Então tem muito a ver, porque era em relação a meninas, né? Como tirar meninas dessa situação de vulnerabilidade. Então tá ligado, né? Tem que estar ligado. Aí depois disso eu fui falar do projeto mais importante, que é o do cursinho FGV, né? Que foi onde tudo começou. Eu expliquei. Aí esse eu escrevi quase uma página, porque ele é muito relevante, né, para a minha história. E tem muita relação com a Teachers College, que é sobre dar oportunidades e sobre o que eu quero pesquisar, que é dar acesso à faculdade, né, a nível superior. Então, sim, isso era super relevante falar. Aí eu contei um pouquinho sobre a minha experiência em Yale. E, gente, isso é bom colocar esses highlights, sabe? Tentar colocar aquela coisa que, tipo, brilha nos olhos. Então, Yale é uma coisa que chama atenção nos Estados Unidos, você ter ido para Yale. Então, eu dei um jeito de colocar ali, porque foi relevante para mim, porque foi ali que o inglês se aflorou para mim, mas também porque para os examinadores vai falar, nossa, que legal, Yale já aceitou essa menina. Então, eu vou pensar, então, se você tem alguma experiência como essa, então, por exemplo, se você estudou aqui na USP, a USP é super bem vista internacionalmente. Se você estudou na Unicamp, se você estudou numa grande faculdade. Se você não estudou numa dessas grandes faculdades reconhecidas internacionalmente, né? Porque a USP e a Unicamp são as mais reconhecidas. Mas se você trabalhou numa empresa que é a empresa, então, se você fez algum trabalho social na ONU, se você fez parte da IESEC, essas coisas, esses nomes, que eles reconhecem o nome. Isso é muito legal, tá? De colocar dentro da sua história. Aí, logo depois, eu falei... logo depois de eu falei o quê? Cambridge. Que eu fiz o curso de Cambridge. Então, também é outro nome que as pessoas conhecem, né? Internacionalmente conhecem. Como esse curso de Cambridge me fez querer fazer o mestrado. E
logo em seguida, daí eu coloquei ali a Columbia, que foi o curso que eu fiz na Columbia, né, gente? Porque eu tô aplicando pra Columbia aqui, não tô aplicando nem pra Cambridge nem pra Yale nesse texto. E daí ali você tem que falar sobre a universidade. Você tem que mostrar que você pesquisou a universidade, que você sabe o que você quer estudar, com quem você quer estudar, qual departamento você quer estudar. Você precisa sempre falar isso? Não. Eu até conversei com alguns colegas meus que passaram que nem sabiam assim nome de professor nem nada, eles escreveram uma carta diferente. Mas por que que é legal você, e isso também uns bons 2, 3 parágrafos aqui, tá, gente? Por que que é legal fazer isso? Porque eles vão falar, essa pessoa não é uma pessoa perdida que está aplicando por aplicar. É uma pessoa que realmente sabe, quando ela chegar aqui, ela sabe o que ela quer estudar, ela sabe o que a gente oferece. Ela se deu ao trabalho de entrar no site, ela se deu ao trabalho de entrar em contato com professores, ela leu publicação de professores. Então foi isso que eu fiz e foi por isso que eu escolhi a Columbia até. Então ajuda muito, gente, esse processo, saber se essa é a faculdade para você. Então, esse processo de pesquisa para escrever o statement é super importante. Eu pesquisei muito sobre a Columbia e enquanto eu estava pesquisando, eu fui me encantando mais com o que eles tinham lá, né? Com a área que eles pesquisavam. E daí eu encontrei uma professora que pesquisava, ela é do México, e ela vai ser minha orientadora, eu recebi o e-mail dela hoje, que ela vai ser minha orientadora, que super, ela pesquisa meninas da América Latina e Higher Education. Daí o que eu fiz? Li publicações dela, vi as disciplinas que ela estuda, vi temas que eu nem imaginava, como decolonização de educação, ou mulheres na América Latina em altos cargos, temas que não passaram pela minha cabeça, mas que daí começaram a passar e eu comecei a escrever assim, olha, eu gostaria de estudar essa matéria, Decolonization in the Americas, né? Decolonização no ensino nas Américas, né? Porque o nosso ensino é super colonizado. Eu falei, não conheço muito, eu escrevi isso na carta, não conheço, sou professora de inglês, ou seja, super colonizador, né? O tema que eu dou aula, mas gostaria de combinar isso, como decolonizar a educação junto com o ensino de línguas que dará muitas oportunidades para mulheres na América Latina. Eu só tive essa ideia depois que eu pesquisei sobre essa professora. Então é muito legal fazer essa pesquisa densa. Essa pesquisa para mim levou alguns meses. Não foi de um dia para o outro. Eu fiquei pesquisando aí, eu fiquei pensando, mas não sei o que eu quero estudar. Quando a gente falar sobre projeto de pesquisa, acho que vai pegar isso, né, Maria? Não sei o que eu quero estudar. Eu só sei que eu gosto desse tema e quero estudar educação internacional. É muito aberto, gente. Quando você não tem um projeto de pesquisa, no meu caso, eu não tinha um projeto de pesquisa. Se você conseguir colocar, tipo, só uma pinceladinha do que você quer estudar e com quem você quer estudar, você já tá, tipo, anos-luz à frente de muitos outros candidatos. Porque eles vão falar, pô, a menina realmente sabe o que ela quer. E com quem ela quer. E ela quer aqui com a gente, entendeu? E isso entra num ponto que eu não citei, que eu não lembrei, mas eu acabei de lembrar. Principalmente para os essays, para as bolsas, é muito legal que você tenha esse tipo de texto, que mostre maturidade, que mostre direcionamento, que mostre o seu nível para aquela universidade. Então, foi extremamente assertivo no seu caso, Ana, e vai ser no caso de todo mundo que quiser. Pode colocar, não tenha medo de falar das suas habilidades e pode colocar o seu direcionamento, sua maturidade, expressa, mostra isso, porque vale a pena. E no final, uma coisa que eu coloquei são os meus objetivos de curto e longo prazo, que foi outra coisa que eu sofri. Esse parágrafo, sofri. É um parágrafo, gente. Mas foi o que eu mais sofri, é uma coisa que os meus alunos sofrem muito quando escrevem. Qual é o seu objetivo no short term e qual é o seu objetivo no long term? Eu não sabia nem meu objetivo de amanhã. Assim, eu falei, qual é o meu objetivo? Não sei qual é o meu objetivo. E daí você tem que criar, e não é inventar, gente, é realmente pensar o que eu quero. Por isso que a gente falou em outra live, que é muito uma questão de autoconhecimento isso. O que eu quero gerar? O que eu quero depois desse mestrado? O que esse mestrado vai me trazer?
e colocar no final, né? No último parágrafo, explicar que depois da Columbia eu pretendo. Aí eu coloquei aqui. Trabalhar nessa área, seja com ONGs, que no short term eu quero desenvolver esse projeto da Logos, né, que é para bolsas, ampliar, etc., fazer conexões, e no long term continuar com esses projetos de empoderamento feminino e higher education. Aí eu coloquei ONU, Unesco, etc, etc, porque, gente, outra coisa que é muito importante, você não precisa cumprir isso que você escreveu. Então, em 5 anos, eu não preciso necessariamente estar trabalhando com a Unesco, porque eu escrevi aqui, fazer conexões com a Unesco. Uma ambição, assim, é algo que eu gostaria, mas daqui a 5 anos eu não sei o que vai acontecer. Mas eles querem uma pessoa que tem esse foco, um foco de ampliar, né? Assim, qual é o seu objetivo? Quero estar trabalhando num escritório de direito XY. Escreve isso? Sim, Quero ser bem... uma designer de joias na Tiffany. Eu tenho um aluno que é designer de joias, por isso estou usando esse exemplo. É um super objetivo de profissional, né? Então, acho isso legal. Super, super cabe. Então é isso, não tenham medo nenhum. E eu já vou aproveitar, Ela Ana. fez 2 perguntas aqui. Posso perguntar, Maria? Pode. Ela está perguntando aqui se a gente está falando de mestrado ou graduação. Lara, a gente está falando de pós-graduação, então mestrado, doutorado, LLM, MBAs e afins, mas para graduação você também vai ter que escrever esse statement. Eu não sei se você quer mestrado ou graduação, mas você também vai ter que escrever algo assim para graduação, tá? É bem, bem parecido, por sinal. Você não precisa ser tão específico nos seus objetivos após a graduação, né? Porque eles aceitam mais você estar começando. Mas, sim, é bem parecida a estrutura do S, né, Maria? A gente tem uns alunos de graduação também, pessoal do SAT. A graduação, ela varia um pouquinho no processo como um todo, daquilo que o candidato precisa apresentar, mas o que precisa ser apresentado? O currículo. Graduação também vai exigir um currículo diferente, mas vai exigir um currículo. Essays. É muito semelhante o processo e também tem uma semelhança na estrutura. O que vai mudar de um para o outro é a experiência do candidato. Então, o nível que ele vai apresentar realmente vai diferir. Mas a estrutura em si ela é bem semelhante. E quanto às universidades, a Lara perguntou como eu consegui esses cursos nessas universidades, que ela deve ter pensado que eu falei aqui de Yale, Cambridge, né? Então, Lara, eu já tenho, não sei quantos anos você tem, mas eu já tô nos meus 30 aqui, né? Então, eu tive a minha vida para ir me preparando, ir fazendo esses cursos. Eu fiz intercâmbio, e o outro curso é um curso de professores de Cambridge que é oferecido aqui no Brasil mesmo. Então, é algo que os professores podem fazer, tem um processo seletivo. No meu Instagram também falo um pouco do edX e Coursera, que são plataformas online que você pode fazer cursos das melhores universidades do mundo. Se você quiser certificação, você tem que pagar, mas não é um curso absurdo, não é um custo absurdo. E você pode fazer esses cursos da própria universidade. Então, esse da Columbia que eu fiz. Eu entrei no site da Teachers College, vi lá quais eram os cursos disponíveis, me inscrevi e fiz. Paguei e fiz. Então, você pode fazer summer courses, se inscrever, participar do processo seletivo. Alguns têm processo seletivo, outros não. Esse da Columbia, por exemplo, não teve processo seletivo. Eu nem tive que provar o meu nível de inglês para fazer esse curso. Eu até perguntei, assim, eles falaram que não, que eles imaginavam que eu falasse, porque eles também falam assim, tem que ter um nível, se você não tem um nível, você não vai acompanhar o curso, né? Então você vai gastar o seu dinheiro para nada. Mas várias universidades têm cursos online, assim, você entra no site, eu sei que Stanford tem cursos incríveis, a Columbia, como universidade, né, não só a Teachers College,
Harvard, eu vi alguns cursos, eu não consegui fazer o de Harvard, mas tinha um bem legal lá. E daí você tem que dar uma pesquisada e você pode assinar newsletter. Você fica recebendo no seu e-mail várias ofertas de curso online e você recebe o certificado da própria universidade e cria contatos. Acho que é isso. Então, acho que esses cursos são bem legais, até para você conhecer mais, né? Mas o que eu estava falando é sobre você pesquisar, e isso eu acho que para graduação também. Assim, um aluno de graduação que faz isso, o seu statement letter vai estar muito à frente de muita gente se você pesquisar os professores do curso, porque eu acho que o pessoal não faz isso. Não mesmo. Se um Não, aluno de não. graduação fizer um statement que nem um aluno de mestrado, a chance assim vai ser. Porque eles vão falar, Vai ser. nossa, o menino de 18, 17 anos está bem focado, essa pessoa ela realmente quer essa universidade, né? E isso é muito bacana, porque se ele pesquisa, se ele se prepara, a ideia, inclusive, da graduação é que você tenha, antes, né, de você ir fazer o seu curso fora, é que você prepare o seu perfil. Isso vale para pós-graduação, para graduação, vale para todos os níveis. Mas quanto mais jovem, mais tempo você tem para preparar, aproveita, porque tanto melhor. Deixa eu aproveitar e a gente ainda falando aqui um pouquinho sobre os S's, eu queria que você contasse para a gente as etapas sobre o projeto de pesquisa, porque também é uma parte bem importante. Quem vai fazer projetos vai precisar passar por um processo semelhante também, então eu acho que super vale dividir. Posso só concluir uma questão dos S's, daí a gente já passa. Sim. Porque uma outra dica dos S's é assistam os webinars das universidades. Eu assisti vários webinars da Columbia e eles ensinavam o que eles queriam nos essays. Então, se você for seguir passo a passo, é isso que a Maria falou. Eles falaram, a pergunta era why TC, então por que a Teachers College? Why you, porque você é a pessoa certa para Teachers College? And why now? Porque agora é o momento de você aplicar para Teachers College. Eu acho que essas três perguntas são perguntas muito boas no geral. Mas eu Sim. lembro que Harvard fazia outras perguntas. E a NYU também. Então, a NYU, conte da sua experiência internacional. Acho que Harvard era meio focada era meio corporativa, assim, então você tinha que contar um pouco a sua experiência como empreendedor e líder. Então, gente, leiam a pergunta, escrevam a sua história respondendo a pergunta. Então, não é para você mudar a sua história, mas a minha história para uma pergunta sobre liderança é muito diferente do que a minha história para uma pergunta sobre justiça social. Eu posso contar a minha experiência no cursinho para as duas. É sobre justiça social e eu fui uma figura de liderança. Mas o jeito que eu vou escrever vai ser diferente. Por isso, Lara, se você se sentir mais confortável escrevendo em português, escreva em português. E muito obrigada pelas perguntas. Agora sobre... a minha aluna que é doutoranda acabou de entrar na hora do projeto de pesquisa, então... Ótimo, porque ela pode até escrever aqui, dar uns conselhos sobre como escrever um projeto de pesquisa. Então, Maria, eu fiz um workshop, o meu caderninho está até aqui do workshop, sobre como escrever um projeto de pesquisa na Colômbia, né, para o curso que eu vou fazer. E é muito, muito interessante, porque o professor, ele fez quatro pontos, quatro perguntas, assim, que eu acho que é isso que você tem que ter no seu projeto de pesquisa. Deixa eu só abrir aqui. Se tem alguma coisa para complementar, só enquanto eu abro aqui os pontos. Não, essa parte da pesquisa, eu acho que a melhor visão possível vai ser a sua, atual, dentro do processo, passo a passo. Então, essa bola eu vou deixar para você fazer o gol sozinha, porque eu acho que vai ser Tá bem bom. bom. Então, eu só tô procurando aqui porque eu tinha salvado, mas eu perdi. Bom, eu tenho na minha memória. A primeira coisa que você tem que ter em mente, gente, Peraí, rapidinho. Bom, deixa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a sua pergunta de pesquisa. Então, qual é a sua pergunta de pesquisa?
você pode mudar essa pergunta depois, mas, por exemplo, você não pode simplesmente falar, eu quero estudar meninas na América Latina. Isso é muito amplo, você tem que afunilar e falar o que você quer perguntar, o que você quer descobrir nessa pesquisa. Então, no meu caso, gente, essa talvez não seja a minha pesquisa, tá? Porque eu não escrevi um projeto de pesquisa ainda, mas só vou dar um exemplo aqui. No meu caso, a minha pergunta é: como gerar mais acesso à educação superior para mulheres da América Latina, visto que essas são as que têm menos acesso? E daí você pode desmembrar a pergunta, mas você precisa ter essa pergunta inicial. Por quê? Porque isso vai te ajudar na sua revisão bibliográfica. No seu projeto, você não precisa ter uma revisão bibliográfica, mas é legal você citar autores que falem desse tema. Então, por exemplo, eu citaria a professora que vai ser minha orientadora. Então, eu vou falar, pretendo pesquisar com base na teoria da pessoa. Você vai fazer filosofia? Você pode falar, pretendo pesquisar com base em Aristóteles. Pretendo pesquisar com base em um autor que é a pessoa que traz base. Então, você pode citar um ou dois autores, mas você não precisa fazer a revisão bibliográfica ali, né? Mas legal citar quem você pretende usar para embasar a sua pesquisa, né? Qual vai ser a base teórica da pesquisa. Depois, é legal você falar qual vai ser o seu método. Isso assusta um pouco para quem não é da área acadêmica, por quê? Eu digo isso, gente, porque eu já trabalhei com pesquisa, já fiz várias pesquisas, né? Vai ser empírico, vai ser indutivo, vai ser dedutivo, vai ser com base em dados. Então, na área de educação, até tem outras coisas que eu nem sei, vai ser desenvolvimento de currículo, vai ser proposta de políticas públicas, eu vou estar analisando documentos ou fazendo entrevistas. Num projeto que você vai mandar aqui, se você tiver isso alinhado, sim, para a galera de doutorado, eu acho que você precisa ter isso alinhado. Para quem não é de doutorado, mestrado, você não precisa ter isso tão alinhado, mas é legal você ter uma ideia. Qual é a diferença de pesquisa quantitativa e qualitativa? Qual é a diferença de pesquisa empírica e pesquisa teórica? E escrever. Eu não tinha que escrever um projeto de pesquisa, mas eu ajudei uma aluna minha que tinha, alunos de LLM, talvez vocês tenham. Muita gente acha que LLM não precisa. Tem algumas universidades que pedem. Então, essa aluna minha era aluna de LLM. Então, já fica aqui a dica. Alunos de LLM, vejam se vocês precisam escrever um projeto de pesquisa. E daí, o que a gente fez? A gente fez um brainstorm, assim. Ela nem não tinha ideia do que ela queria pesquisar. E daí eu falei, qual tema você se interessa no direito? Então, sei lá, vou usar aqui um exemplo de direitos humanos. Eu tenho interesse em direitos das comunidades indígenas da Amazônia. Violação de direitos humanos das comunidades indígenas da Amazônia. Pensar num grande tema. O que você quer perguntar sobre isso? Eu quero perguntar como é feita a demarcação. A demarcação é feita de forma correta, incorreta? Ok. Qual vai ser a sua base de análise? Vai ser matéria de jornal com documentação legal de demarcação. Bacana. Vai ser entrevista com a população local. Você tem como fazer essas entrevistas, né? Tipo, como você vai fazer essas entrevistas? Legal se você tiver como. Então, pensar nisso, né? A metodologia. Isso é super, super importante. Justificar sempre tudo que você escolher. Então, justificar essa metodologia. Trazer uma hipótese. Algumas pesquisas têm hipóteses, algumas não têm hipótese, né? Então, dependendo da sua área, você trabalha com hipótese ou sem hipótese. E... falei que a minha aluna ia me ajudar, a Michelle escreveu ali. Importante pensar o tema com clareza e o que você pretende investigar. Pensar nos objetivos com a pesquisa e os métodos que irão te levar a esses objetivos. Responder o problema de pesquisa. Nada como uma doutoranda da USP aqui, né? Não é? Ela resumiu um parágrafo. Obrigada, Michelle. Então é isso. No projeto, gente, normalmente são 2 páginas. Então ali você não vai escrever a sua pesquisa, você vai escrever as suas intenções de pesquisa. Mas quanto mais clara as suas intenções de pesquisa forem, quanto mais você demonstrar um conhecimento prévio,
Porque você também não pode escrever nenhuma pesquisa que você já fez, né, gente? Porque senão eles não vão falar o que você vai fazer aqui se você já fez É essa pesquisa. importante isso. Então, basicamente isso. Eu me lembro que é isso, assim. É assim que se escreve um projeto. Michele, você acha que tem mais alguma coisa? Vamos ver se a Michele tem mais algum ponto para colocar aqui pra gente. Eu adoro isso, acho muito legal, porque é ali que você vai realmente se debruçar sobre o tema. Então, só para dar mais um exemplo, né, aqui, gente, da minha área. Eu quero estudar isso, a minha base vai ser em dados, eu quero ver quais são os dados, qual é o número de mulheres na universidade, qual é o número de mulheres da América Latina nas universidades, e talvez fazer com base. Você tem que pensar também qual é a população que você vai analisar. Eu vou analisar a América Latina inteira? Não tem como analisar a América Latina inteira. Então, eu posso analisar uma universidade. Quantas mulheres da América Latina tem naquela universidade? Entende? Fazer um estudo comparado? Não sei. Mas você tem que pensar isso na hora de escrever o seu projeto. Mais algum ponto, Maria? Eu acho que assim, só umas pinceladas sobre o projeto. Acho que eu posso fazer uma É, live só sobre o projeto, junto com a Michelle, junto com a Maria. E daí a gente desmembra isso, porque muitas universidades nem pedem isso, tá, gente? Mas, se você quiser dar uma pincelada dos seus objetivos, vale a pena. Justificativa. Sabia que estava faltando alguma coisa. Justificativa. Bom, a justificativa tem que apresentar as lacunas na área de pesquisas e o que você pretende trazer de novo nessa pesquisa. muito Então você tem obrigada, que Michele. justificar. Você Não, foi a Michelle bom devia estar aqui na live demais. com a gente. E Mas resumiu, né? A gente falando, falando, ela chegou, não, é isso aqui, é gente. isso. Mas depois a gente pode fazer, porque, como eu disse, muitos nem precisam de projeto, tá, gente? Então, isso é só uma pincelada. E, para quem não precisa de projeto, no meu caso não precisava. Eu falei o que eu queria pesquisar. Eu escrevi 2 linhas, então não tinha tudo isso. Mas se você tem uma linha de pesquisa clara, eles vão olhar o seu statement letter, sua carta de intenção, com ótimos olhos. E vão falar: Sim. nossa, essa pessoa sabe o que ela quer, ela sabe o que ela quer pesquisar. Obrigada, E, Michelle. né? Ai, muito obrigada, Michele. Esse resumo perfeito do processo. E acho que Minha assim, bateria já está acabando aqui. ficou bem claro. Se tiver dúvida também, gente, vocês podem mandar que a gente responde depois, tá? Pode mandar Uhum. depois. Acho que é isso. Falta o quê? A Recommendation gente, letter. a gente tá na escola. Falta o quê? As cartas, faltam as cartas de recomendação. E Maria, você foi minha recomendadora. Então, eu acho muito legal você falar como foi esse processo pra gente, porque é muito difícil ter um recomendador, né? Presente. Então, você pode contar um É, pouquinho? ó, eu vou fazer um resumo do que as cartas precisam, de como é, na verdade, o que as cartas precisam ter, não. Eu vou falar disso também, mas como escolher o recomendador. Em geral, o recomendador precisa ter uma experiência relevante com o candidato. Então, profissional, chefe, ex-chefe, acadêmico, professor, não dá para você pedir para o teu colega, salvo, é muito importante falar isso, salvo exceções. Pode ser que, dependendo do teu programa, a universidade vai lá e falar, eu quero que você coloque um colega de trabalho, um colega de curso, pode ser. Mas é bem raro. Em geral, os recomendadores são pessoas que tiveram relações relevantes, ou profissionais, ou acadêmicas. E é Maria, importante. posso só te interromper um minuto? Eu tenho que pegar meu carregador que tá acabando minha bateria. Eu vou só trocar a câmera, o pessoal vai me ver na Colômbia quando eu visitei. E continua falando, tá? Eu já volto. Tá joia, tá joia. Ok. Então, olha que chique. A gente ainda ficou com uma foto chique. Então, eu acho que basicamente é isso. Você precisa pensar. E claro que sim, também precisa pensar dentro dessas relações quais são as relações que vão valer a pena. Então, eu tive um chefe que agregou bastante valor ao meu trabalho. Essa é uma pessoa boa. Eu tive um chefe que a gente teve pouquíssimo contato. Se você teve pouco contato com seu recomendador, como é que ele vai te recomendar? Então, não é viável. É importante escolher pessoas que tiveram uma relação bem relevante com o candidato, que agregaram valores, que trocaram informações.
Basicamente é isso. A carta, tem 2 tipos de carta de recomendação, dependendo da universidade também. Há programas em que vão dar uma espécie de roteiro que o seu recomendador deve seguir, e ele vai dizer o que ele quer que o recomendador fale sobre o candidato. E há programas que vão deixar isso livre a critério do recomendador. A carta que eu escrevi para ela, todos os seus programas eram programas bem que não tinham esse roteiro para fazer, então os recomendadores ficaram muito livres para escrever e eu fiquei muito livre para escrever. Enquanto recomendadora, também é de responsabilidade minha e dos seus recomendadores todos que eles sejam transparentes, que eles sejam honestos. Então, se de repente eu não achasse tudo que eu coloquei da Ana, eu não colocaria, ou eu diria, não posso escrever a sua carta, não estou hábil para isso. No caso, a escolha do bom recomendador. O que o bom recomendador vai falar? Ele vai falar por que esse candidato vale a pena, o que esse candidato trouxe dentro da empresa, no nosso caso, a nossa relação era profissional, por que eu estava recomendando a Ana para aquela universidade? Aonde ela poderia agregar naquela universidade? Quais as características que eu poderia dizer com certeza que ela tinha e que eram compatíveis com aquele programa, que eram compatíveis com aquele passo? E veja, eu não sabia ainda do projeto de pesquisa que ela ia desenvolver, então eu tinha que falar de uma questão profissional, aonde eu a conheci, como eu a conheci, onde eu vi o desenvolvimento, aonde ela agregou dentro da empresa. E eu escrevi a carta muito livremente. Pode Posso falar. só mencionar um detalhe? Gente, isso também é muito importante. A Maria escreveu a carta independente de mim e eu só li a carta da Maria quando a universidade lá fala o seu recomendador, você quer ver a carta do seu recomendador? Isso é muito importante. Você ter esse distanciamento do recomendador. Então, por exemplo, durante todo o processo, quem me ajudou a corrigir todos os meus essays não foi a Maria. Quem leu os meus essays, quem me ajudou foi a Rita, na Top Admissions. A Maria me ajudou mais uma questão emocional, assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso é algo que as universidades exigem. Então, a minha relação com a Maria é profissional dentro da Logos, né? Como ela foi minha coordenadora em outra escola no passado, minha coordenadora na Logos. E na Top Admissions, quem fez essa relação comigo foi a Rita. Então, vocês têm que ter esse distanciamento do recomendador para ele realmente escrever de coração, né, aberto, sem essa influência. E isso é uma coisa super importante que você assina lá, viu? Você assina lá que você não teve acesso à carta do recomendador, etc. Uma coisa que você pode fazer com o recomendador é mandar o seu currículo para o recomendador, caso ele não lembre de você. Você pode escrever um e-mail para o recomendador falando: você foi meu professor em tal época, se lembra que a gente teve essa disciplina. Você pode ajudar nesse sentido, em algumas lembranças. Mas tem que ter esse distanciamento que a gente teve. Tanto é que eu só vi a sua carta depois, lembra? Foi isso mesmo. Eu escrevi a carta totalmente independente, depois eu pedi, a Lara estava perguntando, eu particularmente me senti confortável em escrevê-la em português. Depois eu pedi para uma outra pessoa traduzir essa carta para o inglês, porque ela tem que ser submetida em inglês. Ficou super dentro, assim, nada mudou, né? Porque era a minha escrita e era realmente as coisas que eu queria falar, era realmente tudo aquilo que eu acreditava e que eu acredito, inclusive até hoje na Ana. A Ana é uma das pessoas, já falei isso 1000 vezes, vou repetir, uma das profissionais com quem eu trabalhei, que eu tenho imenso orgulho de dizer, olha, trabalhei com a Ana quando ela começou e trabalho com ela hoje. Porque, inclusive, quando eu entrei na Logos, eu já fiquei desesperada que tinha que achar a Ana, eu queria a Ana, eu queria a Ana, porque foi uma experiência muito bacana e é uma profissional muito incrível, muito completa. E aí foi isso que eu falei na carta, a respeito dessa visão que eu tenho do profissional. E o seu recomendador, vamos dizer que você tem uma relação super próxima de a gente sai para tomar uma cerveja no final de semana com o seu recomendador. Quando ele for escrever essa carta, pode ser, tá? De repente, eu tenho
O chefe, a gente é super amigo, a gente vai no happy hour todo final de semana, aí eu sei dos problemas dele, a gente troca confidências. Essa pessoa não pode ser minha recomendadora? Pode, desde que vocês consigam manter exatamente esse distanciamento na hora de recomendar. Porque na hora de recomendar, eu não estou falando da Ana, da minha amiga, que a gente toma cerveja, toma café. Não toma vinho, né? Que a gente é filho de tomar vinho. A gente, Nunca marcou uma cerveja, hein, Mariana? pois Só é. café. A gente, inclusive, quando a gente ia marcar o café, entrou a pandemia e a gente não conseguiu nem tomar café mais. Os cafés Exato. ficaram. Tem mais de 2 anos que a gente não toma um café, quanto mais a cerveja. Então, assim, tem que isentar isso, né? Ah, a pessoa, minha amiga, que a gente toma vinho no final de semana, não é a pessoa que eu vou recomendar. Eu vou recomendar a profissional que trabalha comigo, que está aqui, que eu vejo o crescimento, que eu vejo quanto agrega. Se a pessoa não estiver confortável, eu sugiro que você procure outro recomendador. Eu acho que isso também é super importante, ter esse distanciamento entre aquela pessoa que você é próximo e aquela pessoa que é a mais hábil de te recomendar. Às Sim, vezes você tem um colega de trabalho que você é super próximo, mas tem um superior que é mais hábil a te recomendar. Então, essas cartas de recomendação têm que demonstrar isso, essa relação profissional. Então, sim. eu acho que isso é muito, muito relevante, tá, gente? Porque amigo muito assim, muito, muito, muito próximo, eu acho complicado, assim, de recomendar, porque até no tom da carta vai aparecer isso, né? Vai aparecer. Sim. E isso não, Inclusive, não é positivo, né? Não é não. algo que eles querem, porque eles querem pessoas que têm relações profissionais e acadêmicas com você, né? É, isso era uma coisa que eu ia falar também. É muito importante que você entenda que o seu melhor recomendador não necessariamente é aquele chefe mais bacana. O recomendador, ele No meu precisa caso, entender. era. Ah, que bom! Também é uma exceção. Porque às vezes a gente precisa pensar nisso. Quem tem mais habilidades para me recomendar, principalmente numa carta livre, porque é uma carta que tem roteiros, ela acaba direcionando o recomendador, mas ainda assim é importante que você saiba quem vai ser. Eu tenho um caso, uma experiência que eu tive alguns anos atrás de um candidato. Ele pegou uma recomendadora, uma pessoa assim muito, muito bacana, com um nível muito bom, e a recomendação dela era online, então ela tinha que colocar tics dentro das características que ela achava que eram qualidades, né, habilidades do recomendado dela, e assinar um textinho final, um textinho bem pequenininho no final, e assinar. E ela não ticou em nada, no final ela escreveu apto para esse estudo. E E não escreveu submeteu. a carta, né? Ela escreveu, e ela submeteu assim. Então, o que que acontece? Não é que ela não achasse que o candidato não estava apto, de fato, não tinha as qualificações. E não que ela não estivesse também disposta a fazer. O que não houve foi a compreensão do que tinha que ser feito. Então, é importante, quando você pensar no recomendador, quais são as habilidades dele. Ele vai entender porque ele vai fazer isso sozinho. Ninguém vai ajudar o recomendador. Então, ele sabe fazer isso, é online, é escrito, ele vai ficar confortável, não vai, e a partir daí você escolhe o melhor recomendador que vai escrever aquilo que vai qualificar você aos olhos da universidade. Eu acho que é isso. E aí a carta é isso. Tem um estilo livre, que não tem assim, é um estilo livre mesmo. Algumas universidades, tem uma universidade que acho que a gente até comentou, ela tinha uma quantidade de palavras, então foi preciso cortar uma parte da minha carta. Também é importante ver isso, mas em geral elas deixam mais livres ou elas botam essa roteirização para o recomendador aí vai de programa para programa. Normalmente a carta de recomendação ela vai ter uma página. E é isso, gente. Escolham recomendadores que tenham a ver com o programa, que te conheçam bem. Uma pessoa assim, eu devo escolher um nome muito famoso. Se a pessoa muito famosa te conhecer bem, sim. Agora, se essa pessoa muito famosa for escrever uma coisa generalista sobre você, você tem que ver o quanto isso vai realmente agregar. Se essa pessoa famosa foi seu professor, foi seu orientador, se ela te conhece, ótimo. Se não, é bom ter alguém que conheça as suas habilidades, né? Então, eu lembro que eu pedi
dois acadêmicos, um profissional. O profissional eu pedi para Maria, porque ela foi minha coordenadora por mais tempo, acho que foi minha coordenadora por 3 anos, certo, Maria? E Sim. pedi para 2 professores. E daí, como fazer a escolha dos professores? Isso é bem delicado. Primeiro, você tem que pegar um professor que te conheça bem. Se o professor, por acaso, estudou na universidade que você está aplicando, é ótimo. Então, eu escolhi um dos professores, foi um professor da Colômbia, ele é professor da Colômbia, ele me recomendou, e que foi ótimo, né? Porque ele é da Colômbia, professor lá. E o outro professor foi alumni, ele fez o mestrado dele na Colômbia. Então, foi ótimo, porque assim, são duas pessoas que conhecem a Colômbia, que passaram por lá ou que dão aula lá. Então, eles sabem que o meu perfil, porque o professor também não vai te indicar se ele achar que você não tem o perfil da universidade, né? Se ele estudou lá. Então, é bem legal fazer essa leitura, assim, esse professor estudou nessa universidade. Então, por exemplo, para Cambridge, eu tinha pedido recomendação de um dos meus tutores de Cambridge. Porque ele conhece, ele é um professor qualificado por aquela universidade para me recomendar e ele conhece as minhas habilidades porque ele foi meu tutor. Então eu acho que é isso, ter essa combinação de. Porque também não vale a pena você pegar um professor, sei lá, ser um professor que você nem, nunca falou com um professor que estudou em Harvard. Eu sempre uso Harvard, né? Como exemplo. Yale. Professor que estudou em Yale, só que você não tem nenhuma relação com esse professor. Esse professor não te conhece, o professor não vai conseguir escrever uma boa carta para você. Você não vai pedir a carta só porque o cara estudou em Yale, entendeu, gente? Também. Agora, se. Ou a professora. Eu tô pensando numa professora minha que estudou em Yale. Mas. Agora, se você tem relação com essa professora que estudou em Yale, ótimo, porque ela vai conseguir escrever assim. Fui aluna de Yale. Esse meu aluno vai se dar bem em Yale por causa disso. Isso é muito legal. Se você conseguir combinar. Se você não conseguir combinar, procure pessoas que vão realmente se dedicar na sua carta, sabe, gente? Isso faz diferença, assim. A Maria, depois, né, que eu vi a carta, eu falei, nossa, tipo, realmente ela se dedicou ali, ela escreveu como foi a nossa relação profissional, ela escreveu qualidades que tem a ver, como foi também um professor meu era do direito, então é muito legal ter alguém da área de educação, né, para falar eu como professora, como os alunos me veem. Então fazer esse, sabe, para eles entenderem quem você é no olhar de outra pessoa que te conhece profissionalmente e academicamente. Acho que é basicamente isso que tem que estar na carta, sabe? Sim. E não fiquem desesperados, meu Deus, agora eu não sei mais quem que eu vou escolher, que a gente também, a consultoria, ela também tem essa finalidade, porque é muito comum, às vezes a gente tem 1000 opções, às vezes a gente parece que não tem opção nenhuma. Então, nas dúvidas, é uma das coisas que a gente faz, vamos fazer aqui uma olhada, vamos dar uma olhada em quem a gente pode chamar para recomendação. Então, se você tiver com muita dúvida, estiver muito desesperado, fica tranquilo com a gente. Eu acho que Nossa, que longa essa live. Foi, essa ficou longa mesmo, mas a gente não imaginava que ela fosse ser mais longa, porque. E esse, gente, é a parte mais. Eu não vou dizer a parte mais importante, eu acho que todo o processo ele é muito importante, mas essa é a parte que vai tomar mais do seu tempo. Porque é a parte que você tem que compor muita coisa, correr atrás de muita gente, alinhado com os documentos, então. Por isso que a gente sempre fala, parece que um ano é muito para você se preparar. Nossa, uma infinidade. É janeiro, eu vou aplicar só lá em setembro. Por que eu vou começar agora? Por causa dessas coisas. Isso leva tempo e a qualidade exige tempo. Não tem como ser diferente. Um último parênteses sobre as bolsas que eu falei que a gente ia falar e a gente acabou não falando. É a mesma coisa do S. As bolsas vão ter lá um S que você tem que escrever para as bolsas, responda a pergunta, mostre quem você é e mostre que você é a melhor pessoa para receber aquela bolsa. Então você vai escrever do jeito que eu falei, emocional, não tão emocional, né, gente? Mas tipo, com esse toque emocional, explicar a sua história, né? E demonstrar que você precisa da bolsa também é importante.
mas escrever com base no que eles perguntam sobre as bolsas. E essa realmente é a parte mais trabalhosa, não só de trabalho, né? Escrever, mas de trabalho intelectual. Tem que pensar Sim. muito. Então você tem que Sim, é pensar muito importante. o que você vai colocar ali, né? É importante para o candidato, isso para tudo, mas para as bolsas, vale a pena uma pesquisa ainda mais esmiuçada, ainda mais aprofundada, porque entender os critérios do avaliador, os critérios de avaliação daquela universidade, vai ser legal para colocar na sua redação, atendendo a esses critérios. Então, não tenha preguiça de pesquisar, e aí a gente vai repetir, por isso que leva tempo. Porque quando você olha, você fala, nossa, quanto tempo eu tenho? Aí quando você vai fazer, você fala, meu Deus, eu não tenho tempo nenhum. E é isso mesmo. Então é isso, acho que a gente falou tudo, faltou nada. É isso. Depois a gente fala, ah, faltou tal coisa. Se faltar, a gente A faz gente uma complementa. live extra, né? Porque a gente já tá aqui há quase 2 horas. Gente, na semana que vem a gente vai ter uma live extra. Quer falar, Maria? A gente vai ter dobradinha, porque a gente vai ter a live de quinta-feira, normalmente, que a gente vai falar sobre um assunto ótimo, burocracias de novo. E a gente vai ter uma live que eu acho que é uma das minhas preferidas, que vai ser na quarta-feira, que é sobre as oportunidades e desafios também que as mulheres encontram para estudar fora, para fazer tudo isso aqui que a gente vem falando nessa série. E nós falamos no começo, e eu vou repetir agora, o número de mulheres ainda é infinitamente menor que o número de homens. E parte porque é social, né? É a construção social, parte porque muitas mulheres não sabem das possibilidades, das oportunidades, N fatores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre essas oportunidades. Então, mulheres, venham, mulheres, chamem as mulheres amigas de vocês, vamos lotar essa live de mulheres, porque é uma informação super importante. E quem não está pensando em fazer isso agora, ah, nossa, eu vou aplicar só daqui a uns 3 anos. Vem saber o que tem de bom, porque daqui a 3 anos eu espero que seja muito melhor. Mas é legal a gente já ter um caminho para começar. Então é isso. Então será uma dobradinha, 2 vezes. E no mesmo horário, a gente vai tentar ser um pouco mais rápido. Sim, essas lives vão ter 1 hora. E vamos esperar vocês e convidadas de vocês. E vamos repetir de sempre, dúvidas. Teve dúvida depois sobre esse conteúdo, manda nas DMs, a gente responde na próxima live. Ou a gente responde por DM mesmo. Ah, eu tenho uma dúvida já sobre oportunidades para as mulheres. Manda que a gente já coloca no roteiro para responder. É isso. Me mandem durante a live, é ótimo responder perguntas aqui também. Sim, sim, é muito bom. A Laura ficou até o final, essa minha aluna aí foi a primeira a entrar e tá aqui até o final. Boa, Laura. E acho que é isso. Lembrem-se, todo esse material de todas as lives, se você chegou agora, se você perdeu as outras, vai estar tudo no meu Instagram, vai estar tudo no Instagram da Logos. Eu acredito que da Top Admissions também, né, Sim, Maria? sim, depois desse Então, vídeo. vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Quem perdeu algumas informações, quem teve que sair no meio, quem saiu voltou, entrou no final, vocês vão poder assistir isso. Vai estar salvo no meu Instagram aqui. Então, É isso é aí. isso. Se tiverem dúvidas sobre o processo, me procurem, não tenham medo. A gente sempre faz, eu ia deixar isso para o final, mas eu já vou falar agora. A gente sempre faz algumas conversas. Essas conversas não têm compromisso, essas conversas não têm valor, valor monetário, você não vai pagar nada por elas. Elas têm só valor informativo mesmo. Então, se vocês tiverem dúvidas, gente, nos procurem. Nós estamos aqui. A ideia de fazer essa série de lives era tirar os tabus, era explicar, mas é claro que deve aparecer na cabeça de vocês aí algumas dúvidas que a gente não lembrou de falar. Então, nos procurem, tirem essas dúvidas, fiquem sem medo. A ideia é que vocês cheguem lá no final e falem: ó, isso aqui eu sei de letra porque eu aprendi lá atrás. Então, estamos disponíveis para vocês. Nunca falsifiquem documento, nunca deixem para a última hora, nunca façam sem prestar atenção e sempre, sempre, sempre acreditem no potencial de vocês, porque ó, vai valer a pena.
Ótimo. E a consultoria ajuda bastante, gente, como eu disse. Essa consultoria que eu fiz com a Rita, seria legal um dia a gente conseguir trazer a Rita aqui, né, Maria? Vamos ver Me ajudou de muito repente. porque a Rita me deu essa, como eu disse, ajuda você a alinhar o que você quer, sem mexer necessariamente na sua essência. Então isso para mim me ajudou muito e essa força que a Maria dá emocional, tipo, vai dar certo. De organização também, né? Eu acho que é muito legal e ajuda demais, assim, para quem conseguir, vale a pena. É isso aí, gente. A Márcia, Márcia, que saudade! A Márcia chegou Vamos na hora de se despedir. chegou na hora de eu dar Gente, tchau. a Márcia é uma professora de inglês fantástica também, minha colega, preparatórios. Nossa apresentadora de podcast. Vocês sabiam que a Podcast da Lotus tem Logos. uma série que se chama Profcast e quem faz tudo é a Márcia. Por favor, entrem lá no Spotify, procurem, se deleitem. Eu amo os Profcasts todos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até o final, né? Uma live mais longa, mas espero que esse workshop barra entrevista tenha ajudado. Pedro também ficou até o final, que veio ali que ele mandou um coraçãozinho. Então é isso, gente. Obrigada. Até semana que vem, onde nós seremos um pouco mais sucintas, mas, repito, não fiquem com dúvidas. Nos procurem no meio do caminho, tá bom? Então é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau.